Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Glenn Greenwald diz que, apesar das ameaças, continuará com as reportagens sobre TSE e Moraes. É isso mesmo. Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, o jornalista Glenn Greenwald declarou que, apesar das ameaças que vem recebendo, não interromperá suas investigações e reportagens sobre o Tribunal Superior Eleitoral e o ministro Alexandre de Moraes. A divulgação ocorre um mês após Greenwald ter revelado que Moraes teria ordenado de forma não oficial a produção de relatórios pelo TSE. Glenn explica os motivos para não ter revelado todo o conteúdo a que teve acesso acerca dos métodos de Moraes enquanto presidente do TSE. Segundo ele, a fonte não procurou apenas publicar o material na internet, mas sim realizar um trabalho jornalístico detalhado e minucioso. Veja o vídeo. Os grandões soltaram a mão do Xande. E para quem está preocupado com a interrupção das matérias da Vaza Toga, Glenn tem uma boa notícia. Mensagens muito graves ainda serão reveladas. Mas Glenn, você tem acesso a todo o material, certo? Tem. O que você vê lá é mais grave do que a gente já viu. Eu não gosto de falar sobre material que não foi publicado ainda, mas eu acredito muito que tem mais material que reforça, tá importante. Que reforça o que você já estava explicando anteriormente. Que deveria ser publicado e deveria ser um impacto, porque está importante sobre o comportamento do Alexandre de Moraes. Só que eu aprendi que se você fala antes da publicação sobre o material, pode criar expectativas que não é necessariamente... E também, até estou pronto de relatar, é difícil falar sobre isso, porque ainda está um processo. Só que a coisa que quero falar é que acho que no primeiro mês da reportagem do Snowden, publicamos 6 artigos, alguma coisa assim, na Vaza Jato no primeiro mês. O problema é que o tempo urge. A cada dia que passa, mais injustiças são cometidas e mais inocentes são presos, perseguidos e censurados aqui. Bem, ele não amarelou para o governo americano no caso do Snowden. Acho que não vai amarelar para o Xandão. Mas claro que é difícil. Glenn confessou que a primeira vez em que sentiu medo foi quando foi contra a sua xandidade. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu acho que eu já sei a resposta. Você não tem medo, não? Nessa sua vida inteira aí de mexer em vespeiro, você não... Para ser honesto, eu acho que isso mostra a gravidade aqui no Brasil. Eu estava criticando muito políticos, muito governos, não só criticando, mas fazendo reportagem. Eu nunca tinha medo de criticar nenhum político, nenhum juiz, até comecei a criticar Alexandre de Moraes. Realmente foi a primeira vez na minha carreira jornalística que eu pensei, isso vale do risco, do perigo? E quando uma cidadã, uma jornalista, começa a ter medo de criticar uma pessoa no governo, isso já mostra a falta da liberdade. Não deveria ter medo do governo para fazer seus direitos que está garantido na Constituição. Mas já foi a primeira vez. E outra coisa também é que no passado eu fiz tudo com David. Essa seria a primeira vez que estou sozinho, não com David com meu lado. Achei também que talvez não é o momento certo de fazer. Mas no fim das contas, como eu disse, se eu se eu não fizer, quem vai fazer? Claro, a gente quer que o Glenn publique logo todas as mensagens e bote fogo no parquinho de uma vez, mas ele explica a sua estratégia de soltar as mensagens do Xandão na Folha. Tem alguma coisa aí para colocar desses arquivos que foram, Léo? Tudo na primeira página do Folha, que obviamente tem um grande impacto. A outra coisa é que isso muitas vezes acontece, que quando essas pessoas não sabem que você tem
que Eles se geralmente eles defendem, não já sabem. saem para se defender sobre o que você está mostrando, não é isso? Eles vão falar coisas que não é verdade, que é falso, não sabendo que vocês têm provas que pode mostrar na hora que eles disseram, que eles disseram é falso. Quando o Alexandre de Moraes manifestou sua própria defesa, também Gilmar Mendes e Luiz Barroso e outros ministros do STF defendendo Alexandre de Moraes. Mas uma das coisas que ele disse é que tudo que ele fez nesse sentido, comunicando com o TSE, pedindo... O que era o conteúdo, só para o pessoal entender? Vou explicar daqui um minuto. Tá. Só que ele disse que tudo foi documentado no processo público. Ele não estava escondendo nada. Certo. Só conseguimos provar muito rápido que isso era mentira. Que não que tinha 3, 4, 5 processos, pelo menos, que nunca foi documentado. Então, isso é uma estratégia muito importante, que você não deixa as pessoas saberem que você tem, porque se eles querem mentir, você tem essa capacidade de desmentir na hora. Ao contrário de soltar tudo de uma vez, que aí a pessoa já constrói a defesa dela baseado em tudo. E se você joga fora tudo no jogo na... O cara é preparado, sabe o que faz. Outro gringo fazendo mais do que os nacionais. E ele tem que ficar esperto mesmo. Ainda bem que ele faz assim. Não dá para vacilar com esse pessoal. Quando até um estrangeiro conhece os nomes dos ministros da Suprema Corte do Brasil, algo definitivamente está errado. Os ministros do STF ainda não entenderam a liturgia de seus cargos. Eles parecem querer o protagonismo e os holofotes. Só que protagonismo e holofotes não combinam com um sistema que quer aprontar nas sombras. Sim, Glenn é um jornalista de esquerda, um mensageiro do sistema, e a mensagem que ele traz é que o Xandão está por própria conta agora. Claro, ele vai ficar mais agressivo e tentar se agarrar ao poder com novos aliados a todo custo. Mas o cerco está se fechando, inclusive um cerco internacional. Quando os outros players notarem que Xande não tem mais o aval do sistema e é persona não grata nos Estados Unidos, aí acabou. A jiboia do sistema já cercou o Xande e está apertando ele por todos os lados. Ele vai brigar, rosnar, se debater, mas tudo indica que acabará engolido. E Moraes está na mira dos Estados Unidos. Um projeto de lei protocolado nos Estados Unidos tem como um dos alvos o ministro Alexandre de Moraes. Os autores do projeto são os deputados republicanos Maria Elvira Salazar e Daryl Issa. O objetivo da lei, se aprovada, é que qualquer autoridade estrangeira que promova censura contra cidadãos americanos não seja aceita nos Estados Unidos. Os próprios parlamentares americanos alegam que um dos motivos do projeto seria justamente o ministro Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão do X no Brasil. Para eles, a decisão do magistrado seria uma violação dos direitos do empresário Elon Musk. A deputada Elvira Salazar deu a seguinte declaração, abre aspas, o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, é a vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos como Elon Musk. Fecha aspas, disse Elvira. Esse tipo de situação depõe gravemente contra o que ainda resta da democracia brasileira. O Brasil está ficando muito mal perante o mundo e isso vai refletir negativamente na vida do povo brasileiro. Veja a carta-bomba publicada pelo Congresso dos Estados Unidos que atinge diretamente Alexandre de Moraes. Uma coisa de efeito mais imediato, que foi uma carta oficial assinada por deputados e até mesmo um senador americano, esse que vocês me viram com a foto, na foto, e obviamente que não é coincidência, que está pedindo ao secretário de Estado do Joe Biden, o Antony Blinken, que é o secretário mais importante do Biden, pedindo que ele revogue os vistos não só do Alexandre, detalhando as violações à liberdade de expressão do Alexandre, mas também de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, para você, André, o terrivelmente terrível que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. E o que diz a carta? Diz assim, tá aqui a carta oficial do Congresso. Ao honorável Antony Blinken, secretário de Estado, Departamento de Estado dos Estados Unidos, e aí vem o endereço.
nós escrevemos para expressar nossa profunda preocupação sobre a supressão alarmante da liberdade de expressão sendo orquestrada pela Suprema Corte Brasileira sob liderança do ministro Alexandre de Moraes. Ações judiciais, e aqui tem um ponto interessante, eles erram na carta atribuindo ao Alexandre de Moraes a posição de presidente do STF, o que é uma coisa meio humilhante para o próprio Barroso, né? Porque fica na cara que o Alexandre manda em todo mundo ali. Continua. Ações judiciais recentes, cujo alvo foi a plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter, e o seu dono Elon Musk, são uma afronta direta aos princípios da liberdade de expressão e representam uma mudança perigosa em direção ao autoritarismo em uma das maiores democracias do hemisfério ocidental. Alexandre de Moraes está agindo como um ditador totalitário, diz a carta do Congresso dos Estados Unidos. Acreditem, nenhum pedido de extradição jamais será concedido por ordem do Alexandre. Nenhuma deportação será mais feita com base em pessoas que estão pedindo asilo por conta do Alexandre. Esse documento é um documento final e categórico. E eles continuam. Depois de dizer, volto a dizer categoricamente, Alexandre de Moraes está agindo como ditador totalitário. Eles dizem: o ministro Alexandre de Moraes tem um histórico bem documentado de restringir a liberdade de expressão, particularmente contra indivíduos e grupos com visões políticas conservadoras. Suas últimas ações representam a culminação de um padrão mais amplo de exagero judicial. O X, uma plataforma emblemática de discurso livre, foi injustamente posto na mira com Moraes ordenando a suspensão do serviço no Brasil sob fundamentos legais questionáveis. Ordens judiciais incluem não apenas o banimento de certas figuras políticas nas redes sociais, mas também extensas ordens de censura contra veículos de mídia, ativistas críticos das decisões da Corte. Esse exagero prejudica severamente as instituições democráticas do Brasil, colocando o comprometimento do país com a liberdade de expressão em risco. O Brasil virou um pária, o Brasil virou uma vergonha. Foi mais longe do que qualquer uma desses pretensos censores. Continua a carta. Em meses recentes, o ministro Moraes empregou a Suprema Corte como uma ferramenta para sufocar dissidências políticas, mirando desproporcionalmente em vozes conservadoras. Investigações e ordens de censura têm sido sistematicamente direcionadas a legisladores da oposição, jornalistas e ativistas, suprimindo a sua habilidade de se comunicar com o público. Em um movimento particularmente egrégio, a Suprema Corte Brasileira congelou as contas da Starlink, uma empresa de propriedade de Musk, pelo menos parcialmente, em um esforço para compelir a obediência a demandas sem relação com a empresa no que tange ao X. Esse não é apenas um ataque à liberdade de expressão, mas um abuso flagrante do Poder Judicial para intimidar e coagir. O Brasil é uma das maiores democracias do mundo. Vamos mantê-lo dessa forma. Eu tenho dúvidas se ainda somos, né? Talvez uma democracia relativa. Essas ações ecoam as marcas de regimes autoritários que manipulam sistemas legais para silenciar dissidentes e criar um efeito inibidor ao diálogo aberto e à participação democrática. A habilidade da Corte em suspender uma plataforma global como o X não apenas afeta o cenário político no Brasil, mas também estabelece um precedente perigoso para outras nações na região. Como a segunda maior democracia no Ocidente, o Brasil fez esforços significativos em direção à consolidação de suas instituições democráticas desde o fim do regime militar em 85. E eu tenho um enorme orgulho do meu avô ter sido talvez o maior expoente desse processo. Entretanto, as ações recentes do seu Poder Judiciário estão ameaçando desfazer esses ganhos democráticos conquistados a duras penas. Uma imprensa livre e aberta, junto com o direito de criticar figuras públicas, é a fundação de qualquer democracia funcional. Sem essas liberdades, o Brasil arrisca voltar ao autoritarismo. Diz a carta, a liberdade de expressão no Brasil deve ser protegida. Ainda,
As repercussões da atual trajetória do Brasil se estendem para muito além de suas fronteiras. Se uma nação influente como o Brasil pode efetivamente amordaçar dissidentes e controlar o discurso político através do judiciário, ela pode inspirar práticas antidemocráticas através da América Latina. A erosão da liberdade de expressão no Brasil pode estabelecer um precedente perigoso para a região, ameaçando a governança democrática do hemisfério. É imperativo que os Estados Unidos tomem ações decisivas para sustentar os valores democráticos e a liberdade de expressão no Brasil. Nós devemos defender as empresas americanas como o X e seus proprietários quando estes enfrentam perseguições ilegais. E nós devemos manter firme o nosso apoio aos princípios democráticos que estiverem sob ameaça. É do interesse da segurança nacional dos Estados Unidos garantir que qualquer visitante ao nosso país não vise ativamente minar processos democráticos ou instituições. O ministro Alexandre de Moraes e seus colegas na Suprema Corte estão fazendo exatamente isso. Entendam? Essa é uma carta do Congresso dos Estados Unidos ao secretário de Estado, classificando o Alexandre de Moraes e os ministros do Supremo Tribunal Federal como uma ameaça à segurança nacional norte-americana. E a carta continua. Portanto, nós respeitosamente urgimos a você que negue qualquer aplicação a vistos americanos ou admissão aos Estados Unidos, incluindo a revogação de quaisquer vistos existentes para o ministro Alexandre de Moraes e os outros membros da Suprema Corte Brasileira, cúmplices nessas ações antidemocráticas. Estes ministros, todos eles, foram além dos seus limites constitucionais e as suas ações estão erodindo as próprias fundações da governança democrática no Brasil. Finalizam dizendo: defender a liberdade de expressão e os valores democráticos não é apenas uma questão de princípios, mas também de garantir a estabilidade do hemisfério ocidental no longo prazo. Nós confiamos que os Estados Unidos permanecerão firmes na defesa desses ideais. Assinam a carta Maria Elvira Salazar, congressista, Carlos Jiménez, congressista, Rick McCormick, congressista, Christopher Smith, que é o Chris Smith, congressista, e o Rick Scott, senador dos Estados Unidos. Então, meus amigos, eu digo a vocês, aliás, agradecer aqui as mais de 27 mil pessoas nos assistindo, tremenda audiência. Não é só um lado que tem conseguido vitórias significativas. A gente passou bastante tempo só apanhando, só tomando revés. E agora a gente está propondo a luta. Nós estamos propondo a luta. Nós estamos aqui com a carta assinada pelos congressistas americanos, apoiada por outros tantos que não assinaram. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.